A paz de Deus para todos, boa noite a todos os irmãos que estão acompanhando este 17º podcast aqui no canal A Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Irmãos, para continuar o nosso assunto na questão, nós vamos então continuar falando aqui a continuação do podcast que a gente estudou, no último vídeo, ou no último podcast, se você preferir, porque estão postando tanto no YouTube quanto no Castbox, Então, tanto faz nessa questão, irmãos? Mas nós vamos continuar o estudo agora, que é nós falarmos sobre a luz no lugar das trevas, que é o nosso objeto de estudo, lá no livro de aos Efésios, capítulo 5, agora do verso 5 ao 14, tá bom? Bom, antes da gente começar, nós vamos relembrar aqui rapidamente, numa introdução própria, que no nosso último estudo relacionado à luz no lugar das trevas, a gente fez uma iniciação dessa área de pensamento, irmão, propriamente dito, através do apóstolo Paulo, E ele estava falando de convocar os crentes, irmão, para viver na luz no lugar das trevas. E no primeiro parte do podcast, nós vimos os seguintes assuntos: que a santidade deve ocupar o lugar da imoralidade. Nós explicamos, irmãos, que todos os pecados sexuais, irmãos, devem estar fora, irmãos, da nossa santificação. Nós devemos desviar de todos os pecados, irmãos, que seja qual for cometido pela imoralidade sexual, o quanto importantíssimo estarmos em santificação. E também dissemos que as ações de graças devem ocupar o lugar de qualquer tipo de linguajar obsceno, ou seja, evitar qualquer tipo de linguagem torpe, irmãos? Seja com chocarrices, seja por palavras vãs, seja por palavras obscenas, irmãos? Ou seja, as ações de graças, irmãos, que são aquelas coisas boas que Deus agrade de cada um de nós, irmãos? Glória ao teu santo nome. Então, neste momento, nós vamos então continuar a descrever certas atitudes que exemplificam na própria mudança da luz ao lugar das trevas. Então, nesse podcast, eu diria que a gente vai ver mais 4 ou 3, se eu não estiver enganado aqui, viu, irmãos? Então, irmãos, para nós começarmos para valer esse assunto desse podcast, nós vamos na Bíblia, irmãos? Ler sobre a palavra que está relacionado a esse assunto. Então, se você tiver Bíblia na casa de vocês, seja lá no aplicativo de celular, seja lá no computador, irmão? Seja onde for. Mas vamos ler em aos Efésios, capítulo 5, versículo 5 até o 14, tá? Vamos ler esses versos, que é o foco do nosso estudo. É importante vocês prestarem muita atenção na palavra, porque cada verso que a gente vai ler, irmão, tem uma importância e explicação forte em relação ao assunto deste podcast, tá, irmãos? Então vamos lá, irmão? Na Bíblia. A gente vai pegar aqui, no caso agora, aos Efésios capítulo 5, tá? Eu vou escolher aqui um tema. Deixa eu ver. Acho que esse aqui hoje. Mais tranquilamente. Aos Efésios. Eu vou ler aqui na linguagem da nova tradução linguagem de hoje, que é NTLH, que também pertence à Sociedade Bíblica do Brasil. Que é uma linguagem até mais fácil, da palavra de Deus. E o capítulo que a gente vai ler é Efésios, capítulo 5, a partir do verso 5, tá? Até o verso 14. Vamos lá. Eu vou ler aqui, depois vou ler no artigo, tá? É quase o mesmo significado. Passamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas,
pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem de coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque é isso claramente revelado que se torna a luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levanta-te da morte, e Cristo o iluminará. Até aqui, irmãos. Amém. Agora, na questão aqui da Bíblia, que muito está escrito isso aí, vocês vão entender o que eu vou dizer. Aqui vamos ler os versos, né, irmãos? Agora, no artigo, como está escrito aqui, ó. Sabei, pois isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, irmãos, como a gente disse agora há pouco na introdução, no último estudo, nós vimos duas características de ocasião importantes sobre viver a luz no lugar das trevas. E duas dessas características eram que a santidade deve ocupar lugar na imoralidade. A imoralidade, no caso que a gente falou, foi a mesma imoralidade sexual. E as ações de graças devem ocupar o lugar de qualquer tipo de linguajar obsceno, certo? Então agora nós vamos continuar a descrever certas atitudes que exemplificam a mudança de luz ao lugar das trevas, tá bom? Então nós vamos começar aqui, irmãos, com o terceiro item desse estudo, que o testemunho cristão deve dar conta no lugar do mundanismo. Então, testemunho cristão no lugar do mundanismo. Então vamos ver o verso que fala sobre isso. Verso 5 de aos Efésios. Sabeis, pois isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então vamos lá. O próprio verso 5, ele inicia, irmão, com sério respeito de um aviso importantíssimo a respeito do pecado e da sua consequência, tá? Todo pecado que você comete e não se arrepende, você vai ter uma certa consequência desse pecado que se cometeu. Eu vou dar um exemplo para você. Davi, irmão, pecou, por exemplo, no adultério. Ele se arrependeu. Deus perdoou ele. Porém, teve consequência do pecado dele. Outro exemplo de pecado cometido e teve arrependimento um pouco mais para frente. Irmãos, parece que não fala na Bíblia. Mas até Caim foi salvo, irmãos. Acreditem? O irmão que matou Abel, então. Ele cometeu o pecado da inveja. Matou ele no campo. Por causa da inveja dele, estava trabalhando, né, irmão, para Deus. E Deus agradava da oferta dele, porque ele não era invejoso. E ele era o outro. Matou, fez o primeiro homicídio, né, irmãos? Glória ao teu santo nome. E Deus, né, certamente
ficou irado com ele, mas também deu livramento. E teve consequência esse pecado dele, né, irmãos? Teve consequência, teve. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da consequência do pecado dele. A terra, irmãos, que fedia sangue do próprio Abel, por exemplo, que clamava, né? O sangue de Abel clamava na terra, né, irmãos? Como consequência, Deus deixou bem claro para ele que ele não iria mais conseguir produzir sequer um fruto, sequer, ou um vegetal sequer para a plantação. Irmãos, deixa eu ver aqui onde fica a escrita aqui. Deus falou bem claro para ele, Eis que hoje, olha aí, é maior a minha maldade que eu possa ser perdoado. Alguma coisa assim, né, irmãos? Olha o que Deus falou aqui, Qual foi a consequência do pecado dele? Deus falava assim no verso 11 de Gênesis. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás na terra. Irmãos. Só que Deus também fez um livramento com ele, né, irmãos? E certamente ele se arrependeu, e eu tenho certeza que Deus o livrou, né, irmãos? Ele sabe, né, irmãos? Porque, irmãos, tudo que a gente faz de pecado tem consequência, sim. Então o apóstolo Paulo, ele diz: sabei isto, como disseste, fiquem certos disso. Né, irmãos? Ele está relembrando, irmãos, certas coisas que aqueles crentes daquela época já tinham aprendido, antes como as coisas certas. Então, irmãos, tinham aprendido a respeito do Evangelho de Cristo. Portanto, ninguém deveria sequer enganá-los. Eles deveriam, então, estar cientes e, importantíssimo de tudo, dar testemunho cristão ao invés de ceder ao mundanismo. Que nem aqui no mundo. Mundanismo, irmãos. O que é mundanismo? Vamos ver o que é mundanismo no dicionário. Vocês querem saber o que é mundanismo? Vamos lá. O que é mundanismo? Vamos lá. Eu vou pesquisar aqui e vocês vão conseguir entender. O que é mundanismo? Mundanismo, irmão, no Dício, que é um dicionário muito bom, que eu gosto dele, ele vai explicar direitinho o que é, irmãos. É o modo de vida de quem só pensa em se divertir, tá vendo? E usufruir de bens materiais, ou seja, mundanidade, caráter ou qualidade de mundano, que se relaciona com o mundo terreno, por oposição ao mundo espiritual. Então agora fica fácil de vocês entenderem o que é mundanismo, certo? Então, irmãos, propriamente dito, é as pessoas que só pensam em se divertir e de usufruir de bens materiais. É o caráter, irmãos, é a qualidade de mundano que está se relacionando com o mundo terreno, que é o mundo aqui da terra, né, irmão? O mundo aqui terreno, por oposição ao próprio mundo espiritual. Vocês vêem só? Bens materiais, mundanidade. O que a gente podia relacionar isso aqui, irmão? Dinheiro, grana, riquezas da tecnologia. Tem de tudo, tem do melhor, o carro 0 quilômetro, a casa mobiliada. Tudo preocupado só com riquezas e mais riquezas e mais riquezas. Porque, irmãos, o cristão, irmão, não pode ceder ao mundanismo. O testemunho cristão, irmão, tem que ser verdadeiro da parte de Deus. Nós, irmão, não podemos, irmãos, cair no mundanismo, nas ofertas. Glória ao santo nome. Glórias a Deus. O que você faz na tua vida? Gastar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro para os seus direitos da terra, irmãos. Glórias a Deus. O que é você ganhar o dinheiro por direitos da terra, por riqueza dessa terra, irmãos? Glórias a Deus. Só rico, só ser milionário, só isso, só aquilo, e não pensa na tua salvação, e não pensa na tua vida espiritual. Glórias a Deus, Senhor. Irmãos, é bem fácil de explicar de vocês, só ficar preocupados com seus bens materiais. Só usar
das coisas terrenas. E as coisas espirituais? E a tua oração? E o teu jejum? E o teu fervor com Deus? Aonde que eles se encontram? Aonde que você vai se encontrar? Porque no significado desse dicionário, nós dizemos que é o modo de vida. É o modo de vida que muitas pessoas, irmãos, pensam. Aleluia, só diversão, só usufruir dos bens materiais. E um tempo para Deus tem, sequer. Não tem um tempo para orar, não tem um tempo para combinar jejum, não tem um tempo para pregar a palavra de Deus, só tem tempo de usufruir das riquezas terrenas. Vocês entendem isso, irmãos? Glórias do santo nome. Então, a gente tem que estar conscientes e entendidos que o mundanismo nada mais é que pessoas que têm intenção de gostar mais das coisas do mundo, né, ceder, usufruir dos bens mundanos, do que as coisas de Deus, irmãos. Então, quando a gente está falando propriamente dito de mundanismo, nós estamos referindo a um sistema de valores que permeia toda a sociedade e nos afasta de Deus. O que é permear? Vai vir aqui, permeia. Permeia o quê? Todas essas palavras difíceis nós achamos no dicionário. Permeia é o quê? Você vê só o que é mundanismo? Então. Mas o que é permear, irmãos? Está no dicionário aqui também disse. Bom, permeia. Vamos lá. Permeia é... Vamos lá, vamos pegar aqui esse significado. Ó. Vem do verbo permear. É o mesmo que atravessa, fura, cruza, passa, penetra, percorre, transpassa, transpõe, transpassa. Ou seja, atravessa a sociedade. Atravessa, fura a sociedade e afasta de Deus. Certo? Quanto mais a gente está ligado com as coisas terrenas e menos com as coisas de Deus, mais fura a sociedade e nos afasta cada vez mais de Deus, certo? Então, uns exemplos que cita aí na Bíblia nesse verso são os seguintes. O mundanismo, bom, é exemplificado por alguns tipos de pecados específicos. São eles. Incontinente. Irmãos, o que é incontinente? Irmãos, o que é uma pessoa incontinente? Vamos lá. Sem moderação, controle, que não se consegue controlar, dominar, qualidade de quem comporta sem comedimento, que age, fala ou gesticula exagerada ou imoreladamente, né, irmãos? Que tem incontinência, incapaz de controlar ou reter as excreções. Bem, então, irmãos, o que Deus está falando aqui? Sem moderação, não tem moderação, não tem controle, não se consegue controlar. Isso é uma pessoa incontinente, que em outras palavras aqui diz que é uma pessoa, irmãos, que não se controla, não se contém, não tem comedimento ou moderação. No original, irmão, a palavra vem da raiz pornos, que significa prostituição ou intercurso sexual fora daquilo que é o propósito de Deus. Ou seja, não tem controle. A pessoa em si não tem controle, por exemplo, de controlar seus impulsos sexuais. Não se contém, não tem condimento, não tem moderação, não tem controle da situação, não tem controle. Isso é uma pessoa incontinente. Ou seja, irmãos, vive prostituindo, vive fornicando, vive adulterando, não consegue parar, vive bebendo, vive se prostituindo, vive enchendo a cara de cachaça, não para, não tem controle de ti. Não é só na questão sexual, pode ser da questão da bebida, não tem controle da bebida, não tem controle do alimento, não tem controle, não para de comer, não para de beber, né, irmãos? A cara de cachaça. Não tem controle da droga, não tem controle de uma forma nenhuma. Não tem nada a conter. Não tem condimento, não tem moderação. Não tem controle, irmãos. De uma forma geral, isso é uma pessoa incontinente. Eu não vou explicar em detalhes,
Porque da questão dos assuntos sexuais a gente falou em podcasts anteriores, tá? Agora fala também uma outra questão aqui. Impuro. O que é uma pessoa impura? Vamos ver. O significado é bem claro, né, irmãos? Que não é puro, impudístico, imoral, desejos impuros, alterado por alguma mistura, águas impuras, que se opõem ao que é religioso, aos preceitos de uma religião. Vocês viram só? De teor sórdido, pecaminoso, sujo, pensamentos impuros, que se deixou corromper, corrompido, indecente, imoral, que não é vernáculo, original, repleto de estrangeirismos, alterações, incorreções, que provém da mistura de variadas raças, maxigenado, pessoa que se deixou corromper, devasso corrompido, que se opõe aos preceitos religiosos, herético, certo? Então, num sentido aqui, está escrito aqui no artigo, é que tem um sentido de estar sujo, no caso, a vida de uma pessoa, no caso, por exemplo, de uma pessoa permeada de sujeira e de mancha da imoralidade. No caso, por exemplo, imoralidade sexual, imoralidade por causa da bebida, imoralidade por causa do fumo, etc, etc, etc. Avareza. Aqui no sentido da paixão desenfreada pela imoralidade em querer cada vez mais e mais alimentar o pecado. A avareza está ligada com o pecado da idolatria, pois a paixão, seja por dinheiro, seja por desejo sexual devasso, é um efeito, colocar um ídolo e objeto de desejo no lugar de Deus. Portanto, é idolatria. Então vamos ver aqui a avareza no sentido, no significado em si, né? Avareza, vamos lá. Avareza, o que, irmãos? O que é avareza? Particularidade ou característica da pessoa avarenta, apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro. Ação ou maneira de se comportar da pessoa avarenta. Então eu vou mostrar aqui um pouco da explicação sobre a avareza. Não vou explicar detalhes, porque não é o foco desse assunto, né, irmãos? Vamos na Bíblia, né, que é melhor. O que é avareza na Bíblia? Eu vou ler aqui, nesse artigo aqui, vocês prestem atenção para vocês entenderem um pouco sobre a avareza, tá? Então vamos lá, vamos ler esse artigo. Terminando, nós vamos voltar para o nosso artigo. Então, o que é a avareza? Bom, vamos ler. A avareza, irmão, não é uma coisa só em regra. É o conjunto da obra. Segundo o dicionário, avareza é apego excessivo às riquezas, mesquinhez e soberanice. Mas é preciso ler com atenção a Bíblia para descobrir que há por trás desse pecado feio. A definição da avareza passa pelo oposto de generosidade, ao contrário de generosidade, irmãos. Tudo que não é generoso é avarento, mesquinho e soberano. A beleza da virtude da generosidade, que é o ponto de contato entre Deus e os homens, não tem nada a ver com riqueza, mas com caráter. Pessoas ricas podem ser avarentas e pessoas humildes podem ser exemplos de generosidade. É claro que existem pessoas ricas que são o próprio DNA da avareza. Vale dizer isso. Tem gente que já é avarento por natureza já. Que nem dorme à noite só com medo de perder bens materiais. Que passam por cima de qualquer coisa ou pessoa para conquistar dinheiros, bens e poder. Pelo simples prazer de acumular para se sentir seguro e poderoso. O pecado da avareza tenta compensar a falta de Deus na vida de quem não conhece Jesus. Paulo foi o apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente e até perseguiu sua igreja, mas Jesus o escolheu para cumprir uma missão especial, pregar acerca de Jesus para as autoridades de seu tempo e para colocar no papel a nova doutrina. Foi Paulo, através de suas cartas, quem montou a doutrina cristã, e ele conhecia as características do caráter de cada uma das igrejas que descrevia.
Certa vez, Paulo pretendia fazer uma viagem missionária a Corinto e levar a ele alguns irmãos macedônios. Mas como Paulo conhecia bem os coríntios e resolveu mandar uma carta antes de fazer uma exortação para advertir sobre o pecadinho de estimação deles, a avareza. Veja, portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. É sempre bom lembrar que os coríntios eram ricos comerciantes, que tinham plenas condições materiais e receber bem os irmãos macedônios. Mas, ao mesmo tempo, eles não eram nenhuma Brastemp, né? É uma marca que vocês conhecem de geladeira, né? Quando o assunto era contribuição, oferta e coisas semelhantes. Paulo estava tão preocupado em como a igreja de Corinto receberia os irmãos que continuou a explicar direitinho o que é avareza, do ponto de vista bíblico. Veja, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Isso não parece ter nada a ver com avareza, não é? Mas tem. Preste atenção, o versículo fala de quem pouco semeia e de quem semeia com abundância. É uma questão de atitude e não da quantidade de sementes, senão o texto falaria que quem tem sementes e não semeia, e quem não tem sementes para semear, avareza e generosidade são antagônicas, ou seja, são vilãs uma da outra, né? São opostas, são opostos, porém ambas diz respeito mais das atitudes e ações do que a dinheiro e a poder. A avareza não é um pecado de quem tem muito dinheiro, mas de quem não desenvolveu a virtude da generosidade em seu coração. A avareza não é apenas ser mesquinho, sobina, mas também não cuidar de quem precisa de uma palavra de conforto. É virar as costas aos necessitados. Quando se tem o poder de minorar seus sofrimentos, é negar seu amor, sua atenção, seu carinho, sua amizade. E isso pode acontecer até mesmo dentro das famílias. Mesquinho é que ama mais o seu carro do que seus filhos. Quem valoriza mais o dinheiro do que a paz na família. Pessoas avarentas têm má fama e não são populares. E não são muito populares, mas o pior é que elas não conhecem verdadeiramente a Deus, porque avareza e cristianismo não combinam. Que Deus vos abençoe com generosidade e afaste do nosso caráter toda espécie de avareza, porque está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Então aqui vocês podem entender um pouco da base sobre o que realmente é a avareza. Nada mais é que uma paixão desenfreada pela imoralidade. Ou seja, não estamos falando simplesmente por causa do dinheiro, mas também pela paixão, por causa da idolatria. Ela está ligada à idolatria, à paixão, seja por dinheiro, seja do que for. Ele coloca um ídolo e um objeto de desejo no lugar de Deus, de alguma forma. A avareza pode ser colocar, por exemplo, se idolatrar teu carro. É muito avarento por causa do seu carro. É muito avarento por causa da tua casa. É muito avarento por causa das suas riquezas, etc. Porque é uma forma de idolatria. Ela está ligada com o pecado da idolatria propriamente dito. Tá bom? Então, eu quis dar um entendimento aqui para vocês entenderem sobre o significado da avareza. Tá bom? É o contrário da generosidade. Generosidade, irmãos, é você fazer com sua atitude relevante à palavra de Deus. De você ajudar o próximo, de você ajudar um necessitado, uma pessoa que precisa de comida, uma pessoa que precisa de agasalho. Isso é ser generoso, irmãos. E o contrário disso é a avareza. Infelizmente, né, irmãos? Tem ricos que já é avarento por natureza. Não que diga aqui também que não existe ricos que são também generosos. Tem, mas são muito pouco mesmo, tá? Mas é com pouco que nós servimos a Deus. E sobre muito, Deus nos colocará, tá bom?
Então, irmãos, quando esses pecados não são abandonados, eles excluem os homens e as mulheres do reino de Deus. É o que Paulo diz. Nenhum destes tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não que o salvo possa perder a salvação, mas a ênfase aqui é se alguém é salvo, não fará no seu sentido de vida a prática desses tais pecados. Não tem como ficar com o pé em duas canoas, tentando seguir o mundanismo, ou seja, seguir as coisas dessa vida, seguir seus bens, seguir suas joias, suas coisas de valor dessa terra e os valores do reino de Deus. Eles são opostos e se excluem. Ou você segue os valores do reino de Deus, mediante a sua palavra, mediante a sua doutrina, ou você segue o mundanismo. Ou você segue suas riquezas, sua idolatria, sua fornicação, sua pornografia, seja o que for. Você segue o seu mundanismo. Porque eles são opostos e eles se excluem. Ou seja, são paralelos. Eles se excluem. Afinal, não faz sentido, né? Alguém que foi tirado da lama voltar a resolver-se com a mesma, né? A vida do cristão, irmãos, é agora de quê? De testemunho. Viver de acordo com aquilo que aprendeu. Onde você aprende isso aí? Na palavra de Deus. Você vai vivendo muito de acordo com a palavra de Deus. Porque, irmãos, nós temos que dar o quê? Bom testemunho. Bom exemplo na obra de Deus. Usar, né, irmãos, daquilo que Deus te deu, né? Para você o servir em espírito e em verdade. Não basta você só ir na igreja, não basta só você ir no culto, se você gosta da placa de igreja. Você tem que mostrar o tempo todo, 24 horas, que você é um cristão, que você verdadeiramente anda nos princípios da palavra de Deus, que você anda com Jesus no teu coração, certo? Porque, irmãos, a graça não é a placa de igreja, como muitos falam. A graça é Jesus Cristo, irmãos. É através de Jesus que nós vamos conquistar a coroa da vida eterna, se formos fiéis até o fim da nossa jornada, irmãos. Então, irmãos, desculpas inúteis. Mas, como sempre, o ser humano, né, irmão, pode dar suas desculpas para deixar essa realidade mais branda. E muitas vezes funciona. Assim, as pessoas se apoiam na opinião de outras. Porque quando há muitos errando, né, tem uma aparência de verdade. Tem gente que fica aí, desaparecendo, prega bonito, fala bonito, mas só está de aparência de verdade. Porque continua pecando, continua errando, né? Para deixar as coisas brandas, como se não fosse nada, né, irmãos? Como se tivesse tudo bem, tudo ótimo, tudo tranquilo, né? Mas está vivendo com aparência de verdade. Mas não está vivendo de aparência de verdade. Está mais mentindo e enganando, né? O líder da propaganda nazista, chamado Joseph Goebbels, disse que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Foi assim que eles fizeram a cabeça de toda a nação alemã com a loucura do nazismo. Vocês sabem, provocadas por quem no nazismo? Adolf Hitler, né? Aquele louco lá, né? Que matou muita gente na Alemanha. Matou muita gente naquela época, né? Na época de Paulo, provavelmente existiam aquelas pessoas que faziam pouco caso do pecado e das suas consequências. Talvez, irmãos, entre aqueles cristãos naquela época, tivesse representante do gnosticismo primitivo, que ele afirmava que os pecados do corpo não afetavam a vida espiritual propriamente dita. Eles ficavam afirmando que os pecados do corpo, para eles, aparentemente, não afetavam a vida espiritual. Ou mesmo que também, que aqueles crentes, né, abusavam da liberdade cristã, pois entendiam que a libertação da lei dava a eles o direito de continuar em qualquer pecado. E nós sabemos que não é bem assim, né, irmãos? Nós sabemos, irmãos, que muitos querem continuar nos seus direitos, querem continuar nos seus pecados. E eles acham, por exemplo, que os pecados do corpo, que são os pecados sexuais, por exemplo, não afetavam a vida espiritual. E a gente sabe que afetam sim. Agora vamos ver o que diz no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não importa a desculpa que você vai dar.
Não importa. Nem qualquer justificativa que seria inútil. Nem importa, você pede desculpas, não importa a justificativa que você vai fazer é inútil. Somente, irmãos, não tem jeito. Somente com o abandono do pecado em verdadeiro arrependimento em Jesus, temos o caminho para os homens terem a herança do reino de Deus. De outro modo, os homens permanecem sendo filhos da desobediência, filhos da ira de Deus. Certo? Então, ele está falando aqui, Deus, está divertindo aqui, Paulo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Nós dissemos isso no último podcast. Aquelas conversas tolas, aquelas conversas sem utilidade alguma, que não te edifica, porque por estas coisas, irmãos, vai vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que filhos da desobediência? Os filhos que andam no pecado. Porque, irmãos, eles são filhos da ira de Deus. Porque, irmãos, só com o nosso arrependimento verdadeiro, ou seja, somente em Jesus, irmãos, nós temos o caminho, a verdade e a vida para chegarmos à salvação, irmãos. O próprio Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por ele. Nós temos que se arrepender verdadeiramente. Se arrepender dos nossos pecados, prostrar nosso joelho para Deus, pedir perdão, porque assim nós vamos caminhar para a nossa salvação, irmãos. Certo? Porque quem quer continuar no pecado, continua. Porque são chamados, como Deus fala, de filhos da desobediência. E a ira de Deus vai cair sobre eles. Agora no verso 7, lá no versículo 7, a gente tem uma exortação ao testemunho. Que testemunho? Portanto, não sejais participantes com ele. Lembra? Disse, não se engane com as palavras vãs, porque vai vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele dá um alerta, portanto, não sejais participantes com eles. Se você tem que pensar assim, pensa lá em Salmo 1, aonde fala que bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não vivem com conselhos dos perversos, certo? Então, se unir ao sistema perverso do mundo que nos afasta de Deus, é como se tornar filho da desobediência. É negar completamente a sua profissão da fé. Uma aplicação. Este é um desafio para os cristãos de todas as gerações do dia de hoje, irmãos. Afinal, como viver no mundo, mas não se contaminar pelos valores do mesmo? É como se estivéssemos em um barquinho no meio do mar, que a gente está caminhando, andando no meio do mar. A gente está lá andando, nós estamos dentro daquele barquinho, né, irmão? No meio do mar. Só que, irmãos, a gente não consegue deixar a água entrar dentro do barco. A gente não pode deixar a água entrar dentro do barco. Quando entrar, a gente pega lá os baldes, né? E nós vamos tirando do barco, né? Glórias a Deus, assim é a nossa vida, né, irmãos? A gente tem momentos que nós passamos por extrema calmaria, por extrema bonança, por extrema tranquilidade. A gente tem dias que o inimigo, ele não se levanta para nos derrubar. Tem dias que é tão sossegado, você anda com águas turvas, serenas, mas tem dia que o barquinho está balançando para lá e para cá, está rodando que nem o mar, bravejado, né, irmãos? Glória a Deus, tem dia que a prova está tão intensa que o barquinho vai andando e vai enfrentando aquela tempestade terrível no meio do rio, né? E você vai andando, vai tentando andar, mas a tempestade é forte pra caramba, né, irmãos? Só que Deus fala, não podemos deixar entrar a água dentro do barco. É como se você estivesse dentro do barco e você está preservando ele de ser afundado. Como, por exemplo, é como você, teu corpo, você tem que ter entendimento no teu pensamento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Daquilo que é certo, você guarda. Daquilo que é errado, você exclui. É como se você estivesse excluindo água dentro do barco. E que barco que é? O barco chamado Jesus Cristo. O barco que leva o nome de Jesus Cristo. Nós estamos andando dentro dele, na graça, chamada Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O barco é como se fosse Jesus Cristo
te guiando através do Espírito Santo, né? O motor é como se fosse o Espírito Santo, fazendo você andar nas águas. E o navio vai andando através do combustível, chamado azeite. Glória ao teu santo nome, Senhor. E você vai trafegando, vai andando no barco. Tem dias que vai estar calmo, a calmaria do mar. Tem dias que a tempestade está intensa. Glória ao teu santo nome. Só que você não pode deixar entrar água dentro do barco. Por quê? O pecado nos cerca o tempo todo. Se a gente não tomar cuidado, aleluia, teu santo nome, as águas turvas desse mundo vai te atingir e vai te impedir de você alcançar o outro lado da ilha. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Então, isso é o que Deus me indicou agora desse significado. Então, irmãos, é como se nós tivéssemos um barquinho chamado Jesus Cristo e o motor nosso fosse o Espírito Santo. E o que faz ter combustível? O azeite que está dentro do nosso coração. O azeite da palavra de Deus. Glória ao santo nome. Uma ilustração. Na revista Época de 2002, saiu uma reportagem de uma moça que, ao completar 18 anos, não ganhou um carro dos pais, mas é costume entre as famílias de classe média alta. Seus pais preferiram dar algo que consideraram mais útil, uma cama de casal, acompanhada de autorização para dormir em casa com o namorado. Foi um presente em tanto, dizia a reportagem. Este é só um exemplo, irmão, de como as coisas andam hoje em dia. Até parte da própria igreja, infelizmente, se envolveu com os valores do mundo. Poder, dinheiro, culto à personalidade, etc. Vou dar um exemplo para vocês. Igrejas que vão oferecendo. Vai lá, dá para fogueira anta, R$900, R$800, R$1.000. E o povo só prega prosperidade, o povo só prega dinheiro, e mais grana, né? Vai ajudar na obra, isso, aquilo, etc. E obrigam o uso do dinheiro. Só que aí você está atento do que pode acontecer contigo? Você está atento do que pode acontecer? Mais poder, né? Mais cargos, etc. Culto à personalidade. Por exemplo, quer imitar um personagem de circo, um personagem Batman, um personagem Robin, dentro de um culto, imitar um piadista, etc. É isso que virou zombaria hoje em dia na igreja. O pessoal está brincando demais com a palavra de Deus. Infelizmente, eles estão envolvendo mais com a doutrina de demônios do que com as coisas de Deus. A igreja hoje é apostatada, irmãos. Infelizmente, é como eu disse naquela live que a gente falou da comercialização da fé, né? Se você não se sente bem na prática da igreja que você está, e se o Espírito Santo te perturba para ver que você realmente está vendo coisa errada naquela igreja, saia. Mas se você se sente bem, o Espírito Santo não te incomoda, continua indo. Não vai fazer diferença alguma para a sua salvação. Glória ao teu santo nome. Uma ilustração. Em setembro de 2013, um vídeo ficou famoso na internet. Nele mostrava uma pessoa supostamente endemoniada num culto da Igreja Universal do Reino de Deus. Ali, como de costume, o pastor entrevistava o diabo e começou a perguntar a respeito do Templo de Salomão, que estava sendo construído em São Paulo. O diabo então falou que todas as pessoas que dessem carro, casa, dinheiro para a obra do templo seriam abençoadas de acordo com as palavras do Edir Macedo. O diabo virou profeta. Olha isso, irmãos. Olha isso. Prestem muita atenção. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com todas as conversas tolas que falam por aí. Com todas as conversas persuasivas. Sabe, irmão, Satanás, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Glória ao santo nome. Você vai dar todo o seu dinheiro para Satanás? Você vai dar todas as coisas que você tem para o inimigo? Que o próprio Deus te deu? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Toma cuidado
com essas igrejas apostatadas, que gostam muito de ofertas. É como eu disse a vocês, se vocês não se sentem bem, saiba de uma coisa, saia da Babilônia, saia desses lugares. Mas se você se sente bem, fica onde você está. Glória ao teu santo nome. O inimigo, irmão, conhece da palavra de Deus, vale dizer isso. Glórias a Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer. Mas, irmãos, é claro que ele vai distorcer com mentiras para você ser enganado. Que se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Seria assim nesses tempos difíceis que nós estamos hoje. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso aqui, irmãos, esses exemplos, é fruto do distanciamento cada vez maior da própria palavra de Deus, como regra da fé e prática, como uma verdade central que deveria ser pregada nos púlpitos, certo? Estão cada vez mais se distanciando da verdade, da palavra de Deus. Eles não estão usando mais como regra fé e prática. Eles estão colocando, irmãos, trocando as coisas de Deus com coisas soldadas do mundo, irmãos. Estão colocando o mundanismo dentro da igreja. É isso que está acontecendo no dia de hoje. As igrejas estão ficando cada vez mais mundanas. Estão colocando funk. Vou dar um exemplo para vocês. Colocam funk dentro da igreja. Isso aí é normal? Pintam a igreja de preto. Isso é normal, irmãos? Estão colocando um monte de danças loucas dentro das igrejas. Isso aí não é normal, irmãos. Isso aí é tudo coisa do diabo, do inimigo, que quer minar a fé de muitos. Glórias a Deus, irmão. Se você tiver umas igrejas apostatadas desse tipo, saia da Babilônia enquanto é tempo. Porque o sistema religioso desse tipo, um dia, vai ser usado pelo próprio anticristo. Aí eu quero ver você adorar a Deus naquele tempo difícil. Se você não entrega agora a sua vida para Deus, não se arrepende do seu pecado, o que vai acontecer com você na grande tribulação? Não vai ter templo, não vai ter igreja. Você só vai fazer uma escolha. Ou você vai seguir a Deus, vai negar a marca da besta, ou você vai ter que realmente sofrer e muito, tá? Para negar a marca, para sofrer todas as torturas que nós dissemos da grande tribulação e ainda por cima ter a sua cabeça degolada, mas porém ser salvo, certo? Então pensa, porque a única coisa que o inimigo quer é matar, destruir e roubar, tá? Glórias a Deus, Senhor. Porque eles estão trocando a igreja, estão trocando a palavra de Deus verdadeira, a fé e a prática. Não é em todas as igrejas que eu cito aqui, viu, irmãos? É boa parte delas. Mas estão trocando a fé e a prática com coisas imundas, com coisas mundanas. Tá bom? Eles estão se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Num blog cristão da internet, irmãos, a gente vai ler aqui um retrato da igreja de hoje. Prestem atenção. Vamos lá. Isso aqui é só para vocês saberem. Ilustração. Está escrito aqui no artigo, tá, irmãos, que eu vou dizer. Respeitável público, venha ver a menor cantora do mundo. Não deixe de assistir ao show do pregador anão. Não perca o homem que não tem ouvidos e ouve. Venha ouvir a menininha de 3 anos que já é pregadora. Venha ver o homem que tem 8 balas de revólver no corpo. Assista ao homem que prega plantando bananeira. O autor continua dizendo que a igreja dita evangélica no país já tinha assumido sua postura de pão e circo. Eu já sabia que isso era evidente há algum tempo, mas que ela, a igreja, havia assumido o papel de circo real. É algo que tem me deixado impressionado. Cada dia que passa, o nosso cardápio de atrações aumenta, na busca incessante de público para os nossos cultos e espetáculos. Eu vou dar um exemplo para você aqui no dia de hoje. Nos canais, irmãos, a pessoa, ao invés de estar pregando, por exemplo, a palavra de Deus, o que ele está fazendo? Monetizando o seu canal, colocando propagandas exageradas em seus vídeos. A pessoa parece estar pregando a palavra de Deus, mas quer se aparecer. Está sendo idolatrado, está sendo adorado como uma pessoa ídolo, né? O pessoal está fazendo assim. Aí isso aí vai atraindo o público, né? Com dinheiro, com oferta, com isso, com aquilo. É o que a gente tem observado no YouTube recentemente.
Muitas pessoas, irmãos, não querem fiéis, não querem falar a verdade, querem inscritos, querem pessoas assim, irmãos, para chamar atenção com alguma coisa, nada a ver com a Bíblia, né? Com coisas anátemas por aí. Quantas pessoas pregando heresias, irmãos? Isso aparecendo e ganhando cada vez mais fortuna, mais dinheiro, por causa do povo. Porque este é o triste retrato, irmão, do evangelho do dia de hoje. O púlpito, propriamente dito, irmão, deixou de pregar a Bíblia. E, consequentemente, que é o que eu falo para vocês, o mundanismo entrou dessas igrejas. E, consequentemente, o povo cada vez está mais se afastando dela. Estão se distanciando, estão pregando mentiras, estão pregando heresias, estão pregando coisa que edifica só sua carne, só teoria da prosperidade, só bênção, só questão terrena, só isso que o pessoal prega. Porque a partir daí, irmãos, a amizade comum se torna apenas o quê? Uma consequência dessa situação. Mateus capítulo 22, verso 29, diz o seguinte: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia fácil aqui também. Capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus, porque estão cegos e cegadíssimos de entendimento. Então as igrejas assim, irmão, estão se tornando cada vez mais imundas, mais mundanas. Seja na internet também, porque nem todo mundo que diz Senhor, 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 verdadeiramente está pregando a palavra de Deus. Está pregando alguma heresia, está pregando alguma coisa para se aparecer, quer só inscritos, quer só famoso. Lá tem 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, mas a pessoa que prega a verdade na internet tem só 10, tem 15 que acompanha, tem 100 e pouco, tem pouquinhos. Porque Jesus não faz por multidão, né? E não é muitos que ele quer, são poucos mesmo, porque são muitos chamados e poucos são os escolhidos. Vamos para o quarto princípio. Agora que nós vamos falar do quarto princípio da luz no lugar das trevas. Qual é a próxima atitude que nós temos que ter aqui? Seguir a vontade de Deus no lugar de seguir as trevas. Irmão, se você automaticamente já segue a vontade de Deus, com certeza você já deixa as trevas. Efésios capítulo 5, verso 8, na primeira parte. Pois outrora eres trevas. Paulo então reafirma a diferença absoluta que existe entre as trevas e a luz. A diferença que existe entre a velha vida e a nova vida em Cristo. Mas preste atenção, porque não é dito apenas que os próprios crentes estavam nas trevas antes da conversão, irmãos. Vai além daquelas pessoas que eram trevas. Suas vidas eram trevas. Não havia qualquer esperança de salvação para elas. Não havia sequer uma luz antes na vida delas. E de fato, as pessoas que estão nas trevas não sabem ao certo por onde seguem e nem por onde irão chegar. Então vou explicar aqui para vocês um pouco dessa introdução desse próximo item, que é o seguinte. Paulo, irmão, estava dizendo uma diferença forte que existe das trevas e da luz. As trevas, irmão, se você anda, é que nem se você andasse no escuro e você não tivesse uma visão ampla do que você está vendo na sua frente. Você não vai ter aonde se andar, você não tem aonde você caminhar. Porque se você caminha no meio da escuridão, por exemplo, você pode cair num buraco, você pode bater sua cabeça numa pedra, você pode bater uma cabeça num obstáculo, etc. Sem luz você não enxerga nada, como se você tivesse cego, de vista, sabe? Cegadas, porque você não consegue ver nada no meio do escuro. Porém, com a luz, por exemplo, uma lanterna. Você pega uma lanterna, estou dizendo uma coisa, por exemplo, cotidiana, né, irmãos? Agora, quando você está querendo iluminar algum lugar, você pega a lanterna, certo? A lanterna você liga, né? Depois que ela está bem carregadinha, você liga e aí você vê a luz. Aí você anda naquela luz.
Aí, através da luz que é iluminada, você consegue ver, por exemplo, o que está no meio do caminho. Você consegue ver o obstáculo, você consegue ver o buraco, você consegue ver tudo. E vai desviando dos obstáculos. Vocês entendem? Na questão espiritual, a mesma coisa. Porque quando você conhece a palavra de Deus, e você vai entendendo a vontade de Deus na tua vida, a luz vai iluminando no teu coração. A luz, que é a palavra de Deus, a candeia que é iluminada. Só que a candeia vai iluminando. E mais claro vai ficando o seu entendimento com a palavra de Deus. E cada dia que passa, você vai sendo mais iluminado ainda no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazendo você discernir do certo e do errado. E vai desviando daquilo que não agrada a Deus e daquilo que agrada a Deus. Certo? Então, nós eram trevas. A pessoa quando nasce, nós nascemos da genealogia de Adão e Eva. Todos nós temos aquele jeito de pecador e de pecadora. Se eu disser para vocês, quem não é pecador? É mentiroso, é falso. O único que é dito que não é pregador nas Escrituras tem o nome, Jesus Cristo. Só Jesus nunca foi pecador, né? Mesmo que ele veio em carne naquela época, né, irmãos? Glória ao teu santo nome. Cumprir a sua missão. Ele era tentado e não era vencido. Glória ao teu santo nome, Senhor. Vocês entendem? Então, todos nós somos trevas. Mas, prestem uma coisa importante nesse sentido. Antes, você não tinha esperança alguma de salvação. Você andava que nem torto para qualquer lugar. Você andava com qualquer obstáculo na vida. Você levava a sua vida de qualquer jeito. Seja na bebida, seja na droga, seja na violência. Seja no que você errava. Porque você não tinha uma luz para a sua salvação. E nem esperança você tinha. Porque as pessoas que estão nas trevas, irmãos, elas não sabem nem o certo por onde seguem, aonde estão caminhando. É que nem se você estivesse no meio das trevas. Ou seja, como se tivesse tudo escuro. Não sabe por onde seguem e nem sabe onde vão chegar, porque não deu uma porta no seu caminho. É que nem eu falei para você, todos vão tentar entrar, irmãos, na porta estreita. Todos vão tentar entrar. Porém, a porta larga do mundo, muitos entram e encontram a sua perdição eterna. Já os que encontram a salvação, eles entram e caminham na porta estreita, que leva para a salvação eterna. Glórias a Deus. É mais ou menos essa comparação que faz Jesus Cristo, né, irmãos? Glórias a Deus, Senhor. Vamos para a ilustração aqui. É algo que lembra a sensação que temos quando estamos em um lugar escuro. Para esse exemplo agora da escuridão. Nossos olhos não enxergam. Nosso movimento fica limitado. A gente não consegue andar rápido, né? Se nós andar rápido, por exemplo, a gente cai no buraco. A gente bate na pedra. É assim. Você andar no escuro, num ambiente noturno, que tudo fica escuro. É lógico que você vai sempre ficar com medo de pisar um buraco, pisar a cabeça em alguma coisa afiada. Você não vai conseguir enxergar à noite, né? É sempre seguro. Você sempre vai ter insegurança de onde você está andando. O risco de machucar aumenta, né? No escuro, a gente fica perdido e desorientado. Assim é a nossa espiritualidade, irmãos. Se nós andar nas trevas, como é que a gente vai enxergar a verdade? Como é que nós vamos andar? Como é que nós vamos caminhar? Nós vamos sentir sempre inseguros. Nós vamos sempre correr o risco de machucar. É dessa forma, assim como é no dia a dia, irmãos. Então agora, em Jesus, somos chamados das trevas para a luz. Porque aqui fala nesse verso 8 da segunda parte. Porém agora, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Agora que somos a luz do Senhor, irmãos, nós devemos andar como filhos da luz, certo? Devemos apresentar um comportamento em obediência. Isso acontece devido ao quê? Ao nosso arrependimento. Isso acontece quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós queremos andar no caminho da luz da palavra de Deus. A gente é renascido. Não é verdade, irmãos? Renascido da luz da palavra de Deus. Porque a gente se converte verdadeiramente com Jesus. E nós aceitamos Ele como nosso único Salvador. É verdade? Mas como eu vou saber se eu estou andando na luz? Interessante coisa, né? Quando andarmos na luz, algumas virtudes, irmãos, que a gente torna visíveis na nossa vida, a gente vai ter um exemplo aqui como o verso 9 diz.
Se nós andamos na luz, irmãos, com certeza as suas virtudes se tornam visíveis nas nossas vidas, como no versículo 9. Deixa eu pausar aqui um minutinho. Bom, como eu estava dizendo a vocês aqui, então no momento a gente já foi uma pessoa assim que servia antigamente as trevas. De algum momento na nossa vida, a gente estava no pecado, estava no engano, estava na mentira, estava em tudo o corpo deste mundo, né, irmão? Estava de olho neste mundo. Porém, quando você renasce, seja num batismo, seja numa conversão, você agora pertence à luz. Quem que é a luz? Chamada Jesus Cristo. Chamada graça, que é Jesus Cristo. Porque agora você vai ter que andar como filho da luz. Você vai ter que seguir a doutrina descrita no livro, chamado Bíblia. Você vai ter que ler e conhecer a verdade, porque a própria verdade vai te libertar. Porque a partir do momento que você anda na luz do Senhor, você vai ter que apresentar um comportamento em obediência. Que sentido do comportamento em obediência? Você vai ter que andar de acordo com a palavra de Deus. Ver o certo, ver o errado, desviar das coisas que não agradam a Deus, andar nas coisas que agradam a Deus. Então, você vai ter um entendimento de saber como que você vai andar na luz. Porque uma vez você foi trevas, agora você anda como filho da luz. Porque você está desviando do pecado. Você está desviando do engano. Porque a partir do momento que você tem Deus na tua vida, e você reconhece verdadeiramente a vontade de Deus, você então está andando na luz da palavra de Deus. E está deixando de seguir as trevas. Em Efésios capítulo 5, verso 9, porque o fruto da luz consiste de toda bondade, justiça e verdade, irmãos. Vamos ver cada um delas. A primeira virtude, irmãos, é a bondade, que é a procura ativa pelo bem em cada área da vida. Vamos ver aqui então no dicionário o que é a bondade. O que a Bíblia fala sobre a bondade? Que é um fruto, né, irmãos? Se não estiver enganado, do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo, irmãos. Bondade é o que na Bíblia? Vamos ler sobre a bondade. Vou pegar um artigo onde fala da bondade. Eu vou pegar aqui, acho que nesse aqui, atos de bondade. Ah, tá. Acho que dá para ver dessa aqui. Não, essa aqui não. Espera que eu vou pegar aqui um artigo bom, irmão, que fala sobre a bondade. Aqui, bondade. O que a Bíblia diz sobre bondade? Vamos ver. Vou ler aqui para vocês entenderem. Vou pegar aqui algumas explicações, porque fica fácil de explicar. Bom, o que é bondade? Apesar do mal que existe, Deus ainda atua neste mundo para o nosso bem. A Bíblia diz que em Gênesis, capítulo 50, verso 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Deus pode usar o que seja, bom ou mal, para o nosso bem. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certo? Porque, irmãos, ele vai e concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, irmãos. Então, irmãos, isso é fazer bem. Porque, irmãos, é aquele que procura ativamente fazer o bem dentro de cada área da vida, seja da saúde, seja da escola, seja do trabalho, seja da hora que você serve a Deus, seja em cada área da tua vida de uma forma geral. Ele é uma das importantes virtudes para saber que você está caminhando na luz, certo?
Porque é ela que faz você caminhar na luz, irmãos. Tá bom? É muito importante saber isso, irmãos. Eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco mais detalhadamente isso. Durante sua obra criativa, Deus fazia admiráveis pausas das quais refletia sobre o que fizera. Diz a Bíblia que ele classificou cada obra sua como boa. O resultado da sua ação lhe proporcionava uma satisfação estética. A palavra bondade na Bíblia se aplica àquilo que proporciona satisfação estética ou moral. No hebraico, a palavra para expressar esse conhecimento é toba, literalmente agradável, alegre. No grego, há duas palavras para traduzir essa ideia. A primeira é agathos, bom, que é termo usado por Paulo para indicar o fruto espiritual da bondade. A segunda é kalos, belo, que tem a ver com amor livre. Bondade, portanto, tem uma dimensão ética e uma dimensão estética. Na dimensão ética, significa viver de acordo com os padrões elevados. Na dimensão estética, pode ser entendida como beleza interior. A vida cristã é aquela vivida no Espírito Santo. Na verdade, a vida cristã só é possível no Espírito. Fora dele, nossa vida é como qualquer pessoa. A bondade de Deus. Salmo 35, verso 5 diz que a terra está cheia de bondade de Deus. Esta bondade está presente na sua criação. O universo reflete a bondade de Deus. Eu gosto de ler as páginas sobre ciência nos jornais e revistas. Um dos temas que me fascina é a idade dos cosmos. A cada uma aparece uma teoria nova. Né? Ficam dando nesses exemplos, né? Bilhões a mais, a menos para o nosso mundo. A própria sabedoria bíblica nos fala que tudo começou no princípio. Os astrônomos, né, irmãos, querem datá-lo. Por isso, de vez em quando, fotografa alguma estrela nascente. É fascinante que ela está em alguns bilhões de anos, mas só conseguimos fotografá-la porque só agora sua luz pode ser captada por algum telescópio gigante espionando os cosmos. Nós sabemos pouco sobre os cosmos, mas o pouco que sabemos mostra que nele está presente o quê? A bondade de Deus. A bondade ordenadora. A bondade harmonizadora. Oi? Bom, continuando aqui. Então, a bondade, irmãos, como ele está dizendo aqui na escritura, a gente está explicando aqui que os astrônomos, né? É a bondade ordenadora, a bondade harmonizadora, né, irmãos? O ser humano reflete a bondade de Deus. Alguns biólogos, irmãos, têm procurado uma explicação para a natureza humana, contra a corrente dos que acham que os genes são egoístas. Matt Reeder escreveu um livro para mostrar um paradoxo. Os genes, embora egoístas, são solidários para que possam sobreviver. O debate entre esses autores apenas confirma que a biologia não pode explicar a natureza humana, senão parcialmente. Recentemente, o mundo assistiu à frustração dos geneticistas, encarregados de mapear os genomas humanos. Sua conclusão foi patética, ainda que não dá para entender a natureza humana, né, irmãos? Nós sabemos sobre pouco da natureza humana, mas o pouco que sabemos mostra que nela está presente a bondade de Deus, bondade que injeta no homem o desejo de ser bom. É por isso, irmão, que o próprio Espírito Santo produz bondade. Ele produz algo que a natureza humana deseja, mas não consegue produzir por si só. Deus, portanto, está presente no desejo do bem e está presente na capacitação da prática deste bem. Este desejo humano é uma decorrência da bondade de Deus. A Bíblia afirma que a sua bondade é como algo que dura para sempre. Salmos, capítulo 106, verso 1, 107, verso 1, 118, verso 1, 136, verso 1. Jeremias, capítulo 33, verso 11. Vou pegar Jeremias, capítulo 33, versículo 11. Capítulo 33, verso 11. Gritos de alegria
e de felicidade e o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão no meu templo. Eles cantarão assim: deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu farei com que nesta terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, Senhor, estou falando. Mas ainda a Bíblia diz que agora pela boca do Filho Jesus Cristo, que só Deus é bom. Marcos capítulo 10, versículo 18. Vamos no Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesus respondeu: porque você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Glórias a Deus, Senhor. Irmão, até Jesus deu essa lição, né? Quando ele estava na terra. Só produzimos o bem pela presença do Espírito conosco, né, irmãos? Espírito Santo. Fora dele, mano, nossa inclinação é para caos, não para a beleza. É para a maldade, não para a bondade. O caos e a maldade são naturais. A beleza e a bondade são espirituais. Estamos sendo naturais ou espirituais? Irmãos. A bondade humana. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele apresenta 3 sinônimos pelo fruto do Espírito, que guardam relação mais próxima entre si. Conquanto todas sejam produções do Espírito em nós e por nosso intermédio, são expressões com sentidos complementares mais distintos. São elas: amor, benignidade e bondade. O amor é um sentimento a ser aprendido que se caracteriza pela entrega incondicional sem espera pelo troco. A benignidade é a qualidade que uma pessoa tem de fazer com que os outros sintam a vontade da sua presença. Tem a ver com empatia e simpatia. A bondade é uma virtude interior que inunda todas as ações. A mais perfeita ilustração bíblica para a bondade é a parábola contada por Jesus acerca de um homem caído. Por eles passaram várias pessoas, entre elas 2 que não eram boas. No interior deles não havia nada que impelisse em direção àquele viajante caído e abandonado. Por ele, no entanto, passou uma pessoa boa. Sua bondade abafou-se a lógica, segundo o qual a imprudência daquele merecia ser punida como fora. Sua bondade libertou-e o medo das consequências e dos custos dos seus gestos. Sua bondade livrou o sentimento da impotência diante de um quadro tão grave. Sua bondade falou mais alto que seus afazeres e seus compromissos. Os 2 viajantes deram o que tinham para dar, nada, porque não eram bons. O terceiro viajante deu o que tinha para dar. Há muitos crentes se comportando como os 2 primeiros viajantes. Há muitos crentes que tocam suas vidas num plano apenas natural, sem produzir o fruto espiritual da bondade. Crente cansado de ser bom é crente que abafou o Espírito Santo na sua vida. Ao contrário, a bondade deve estar presente nos seus filhos. Nossa tarefa como seres habitados pelo Espírito Santo é encher a terra de bondade. Se não fizermos, o mundo não terá como ver a bondade de Deus. A matriz da nossa bondade. Irmãos. Vamos lá por essas características aqui para fechar esse assunto aqui. Pelo Espírito, podemos produzir bondade, embora não sejamos bons, né, irmãos? Pelo Espírito Santo. Por quê? Ele é um fruto do Espírito Santo. Produzimos bondade quando reconhecemos a bondade de Deus, que nele significa perfeição absoluta e generosidade impleta. Esse reconhecimento implica que este é o padrão que buscamos por nós mesmos. Se queremos produzir bondade, precisamos meditar na bondade de Deus. O nosso louvor deve ser parte dessa contemplação. Quando exaltamos a Deus, contemplamos a sua bondade. Diante dela, eis o que cabe a fazer: meditar nela, esperando o que ela nos penetre. Essa é a primeira característica da bondade. Segunda, produzimos bondade quando reconhecemos que a bondade de Deus nos alcançou e nos alcança. Quando achamos que somos o que somos porque somos
esforçados, não produzimos bondade. Ao contrário, quando nos lembramos que é a bondade de Deus que permite que estejamos vivos e ativos. Lamentações, capítulo 3, verso 22. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Glórias a Deus. Nosso compromisso muda. Quando recordamos que Ele nunca se cansou de nós, nem se cansa de nós, nossa disposição muda. Terceiro, produzimos bondade quando deixamos de nos considerar os crentes padrões. A nosso respeito, o apóstolo Paulo traça um retrato arrasador. Eu tomo o que ele escreveu sobre os judeus, porque se aplica completamente aos cristãos. Se tu, porém, tu que tens por sobrenome cristãos, repousas no Evangelho, te glorias em Deus, conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído no Evangelho, estás persuadido que és guia dos cegos, luz que se encontra em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo no Evangelho a forma de sabedoria e da verdade. Por que não te ensinas a ti mesmo? Porque tu que pregas que não deve furtas? Por que dizes que não deve cometer adultério e cometes? Por que abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Porque tu, que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 2, versículo 17 a 23. O moralista tem dois pesos, um para si mesmo, brandíssimo, e outro para o próximo, severíssimo. O moralista produz justiça para os outros, nunca bondade, a não ser para si mesmo. Bondade para si mesmo não é bondade, é autoindulgência. Quarto e último, produzimos bondade quando temos interesse em perfumar a terra com ela. Podemos pensar em nossas vidas como sendo frascos de perfume. Enquanto o perfume está fechado, não passa de um frasco de perfume. Ninguém sabe qual o seu cheiro. Às vezes o frasco é lindo, às vezes a marca é charmosa. Há muitos cristãos frascos, né? Precisamos ser cristãos perfumes. Quando queremos perfumar a terra, nós nos desencapsulamos, nós nos desenfrascamos, né? E assim nos damos o fruto da bondade. Se nos contentamos em ficar fechados por nós mesmos, não produzimos bondade, né? Temos que se abrirmos, como se abrisse um perfume cheio, sabe, irmão? Um azeite, que é necessário de cada um de nós ter esse azeite, irmãos. A pessoa que não tem azeite é como se estivesse vazia. É um frasco, só um frasco de perfume, só tem casca assim, ó, só tem vidro, né? Vazio. Mas quem é de Deus, verdadeiramente segue a orientação da palavra de Deus, ele tem um frasco cheio de perfume, né? O frasco está cheio, é verdade? Aquele perfume, aroma bom, assim é, irmãos, por exemplo, porque que tem óleo, azeite nas suas vasilhas. Aqueles que vivem pelo Espírito devem encher a terra de bondade, de modo que o mundo veja a bondade de Deus. De que estamos enchendo a terra? Esperemos de que pela bondade e ideia o mundo precisa. É ela que Deus espera de nós. Que é um artigo que li sobre esse assunto, da bondade, tá? A segunda virtude que está descrita aqui no artigo, desse assunto, é a justiça. E o que diz na justiça? Quer seja nos negócios, na política, no trabalho, nos comentários, não devemos cometer injustiça com as pessoas, não devemos prejudicar as pessoas. Mas o que a Bíblia fala sobre justiça? O que é a justiça, por exemplo, de Deus, irmãos? Justiça, a tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. Salmo 119, e 142.
Mas aqui nessa característica a gente vai derivar desse assunto. O que é a justiça de Deus? A justiça, irmão, é um atributo de Deus. É uma das características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa por suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 7. As boas novas da mensagem de salvação, anunciadas ao longo de todas as Escrituras, se cumpriu na vida, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Encontramos na palavra de Deus o padrão para toda a justiça que precisa ser cumprida para todas as pessoas. Mas o que é a justiça? Em termos gerais, justiça é dar a cada um que lhe é de direito, o que merece, é estar em conformidade com o que é justo, correto. A maioria das pessoas possui algum senso de justiça. Todos temos consciência de estar no mundo de injustiças, e mesmo não sendo muito justas, as pessoas falam ou reclamam a falta de justiça. A justiça é questionada quase sempre quando a requeremos em nosso favor, ou quando achamos que alguém merece ser punido ou castigado. Buscamos a nossa justiça própria, carregada de egoísmo, quando queremos ser favorecidos, mas normalmente queremos esquecer quando ela acusamos. Parece que a justiça própria parece estar sempre acima da justiça comum, merecida por todos. Mas será a justiça humana tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a justiça dos homens está carregada de injustiça. Justiça e injustiça. Deus é perfeito, reto e plenamente justo, por isso age sempre em conformidade com a sua justiça. A justiça de Deus é reta e cheia de misericórdia. Ele reprova e condena a injustiça, porque esta causa destruição e morte. Quando alguém comete injustiça, os danos destrutivos do mal e da morte afetam diretamente o próprio transgressor. Aos outros, a quem ele prejudica, além de comprometer a sua relação com Deus, com o mundo e com seus semelhantes. Um bom exemplo dos danos causados pela injustiça é a história dos irmãos Caim e Abel na Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 16. Movido por inveja e maldade, Caim mata seu próprio irmão. Esse pecado destruiu a vida do inocente Abel, afastou Caim de Deus e de sua família, trouxe maldição à terra, ao seu trabalho, e a sua vida terá sido consumida pelos sentimentos de rejeição, culpa e medo. Deus o afastou, castigando-se pelo seu crime, mas o tratou com misericórdia, colocando um sinal para preservar a sua vida. Assim funciona a justiça de Deus, é revestida de misericórdia. Justiça de Deus e misericórdia. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Como é feliz aquele que um Senhor não atribui culpa, ou que não há hipocrisia? Salmos 32, versículo 1 e 2. Quando pensamos em justiça, logo nos vem à mente o merecido castigo e a punição por algo de errado que se fez. Essas ideias não estão todas erradas, mas, graças a Deus, que a sua justiça é diferente da nossa. A justiça humana é falha, parcial, corrompível e muitas vezes mesquinha. Isto é, segundo a nossa justiça, o outro merece ser punido e pagar as consequências de seu erro. Mas quando somos a parte culpada, buscamos sempre recurso para auto-inocentar. A justiça de Deus, por outro lado, é leal, reta e infalível. Além disso, a justiça divina é misericordiosa e não oprime ninguém de seu juízo. Jó, capítulo 37, verso 23. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus do grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. A compaixão de Deus é a disposição graciosa que ele manifestou em compadecer da condição humana desde a criação até o final dos tempos. Nossa oferta amorosa, ele considera o nosso estado miserável e oferece perdão total ao pecador arrependido.
quando este crê na sua bondade e aceita o seu favor. Contudo, para satisfazer a justiça, esta exige que o culpado seja punido pela sua injustiça. Deus decidiu atribuir a culpa a si mesmo, pelo seu amor e bondade. Jesus Cristo assumiu o nosso lugar e sofreu a punição pelas nossas injustiças, pelos nossos pecados. Através da fé, somos substituídos graciosamente por Jesus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, o qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante da fé em Jesus Cristo para todos que creem. Romanos capítulo 3, versículo 21 e parte do 22. Jesus cumpriu toda a justiça. Foi justo e misericordioso em toda a sua vida. E o ministério aqui na terra sem nunca ter pecado. Como eu disse para vocês, Jesus nunca foi um pecador, né, irmãos? Através dele, Deus revelou a sua vontade para os seres humanos. A sua vida dividiu a história da humanidade, sendo ele o maior exemplo e a perfeita justiça que os homens almejavam. Graças a ele, todos podem ter acesso à justiça de Deus, conhecendo através da Bíblia e da vida de Jesus Cristo. Quando o homem crê em Jesus, é justificado pela fé. Porém, quando descumpre a sua vontade e rejeita Deus, age como injusto e desobediente. Essa injustiça, falha, transgressão, maldade, erro, corrupção, também é chamada de pecado na Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 17. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte, né? Mas a gente sabe. O pecado presente na humanidade torna a nossa justiça falha e ilimitada. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Certo? Porque a nossa justiça é falha e limitada. Por isso, todas as pessoas precisam de um recurso fora de si mesmos para se aproximarem de Deus. Para resolver o problema do pecado, que precisa ser punido, Romanos, capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus se entregou para cumprir a exigência da sua perfeição. A justiça foi feita, foi plenamente cumprida em Cristo, sendo punido pelo pecado da humanidade. Com a morte de Jesus, o preço da dívida da culpa e condenação foi pago. Todos os que creem nele podem desfrutar do perdão dos pecados. Pelos méritos de Jesus, todo que busca justiça é considerado justificado e aceito por Deus. Você pode confiar na justiça de Deus? Então é esse o significado da questão da justiça. Então, tem um bom resumo dessa situação. Só li o artigo e não expliquei nada, mas pela própria explicação desse assunto, vocês vão entender sobre a segunda virtude. E a terceira, uma das mais importantes que precisa ter na vida de alguém que está na luz, a verdade. Uma vez que fomos tirados do engano, da ignorância, do erro, devemos agora seguir a verdade e praticarmos. Vamos pegar um artigo que fala sobre a verdade. Bom, vamos ler sobre a verdade aqui, né? O que é a verdade? Vamos lá. Irmãos, o que é a verdade? A verdade é aquilo que existe, é real, é correto, o contrário da mentira. Exatamente o contrário da mentira.
A Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus, que foi revelada em Jesus Cristo, que nós podemos conhecer a verdade. A verdade é algo absoluto, é a realidade, não muda, nem depende da opinião das pessoas. A verdade continua a ser a verdade, mesmo quando ninguém acredita que é a verdade. A verdade é muito grande, ela engloba toda a realidade. O que a Bíblia diz sobre a verdade? A Bíblia diz que a verdade existe e pode ser conhecida. Não está fora de nosso alcance. Devemos procurar a verdade, porque a verdade nos liberta, como em João capítulo 8, verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Na Bíblia, a verdade é o contrário da injustiça. A injustiça vem da mentira e do engano, mas a verdade traz justiça. O diabo luta contra a verdade, porque ele prefere a mentira e quer nos destruir. Onde está escrito isso? João, capítulo 8, versículo 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassinado e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. É Satanás que é o mentiroso, né, irmãos? Obviamente. Ele sabe que a verdade tem poder para nos salvar. Ele sabe, até o diabo sabe, irmãos. De acordo com a Bíblia, a verdade está em Deus. Ele sabe todas as coisas e tudo criou o que existe. Deus não mente. Tudo o que diz é verdadeiro. Salmo 119, versículo... É o maior salmo, né? 119, versículo... Deixa eu ver aqui, qual é o versículo? Versículo 160. Todas as suas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. É verdade? Podemos encontrar a verdade na palavra de Deus, irmãos. Deus revelou a verdade ao mundo através de Jesus. Quando Jesus veio ao homem, como homem, ele nos mostrou a verdade de uma forma que podemos compreender. Jesus é a expressão exata de Deus na terra e falou apenas a verdade. João capítulo 1, verso 17 e Hebreus capítulo 1, verso 3. Ou em Hebreus capítulo 1, o Filho brilha como o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se nos céus, do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, Senhor. Como podemos conhecer a verdade, irmãos? De que forma? Podemos conhecer a verdade através de Jesus. Jesus é a verdade e revela Deus para nós. Quem aceita a verdade que Jesus morreu por seus pecados e decidir viver por ele, fica liberto do poder do pecado. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus,
para o louvor na sua glória. Cada crente deve procurar conhecer cada vez mais a verdade de Deus, para nos ajudar a termos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que ele inspirou certos homens a escrever. Nela podemos encontrar a verdade e descobrir como aplicá-la em nossas vidas para o bem. Que é o livro, né, irmãos? Onde está escrito sobre isso? 2 Pedro, capítulo 20, capítulo 1, versículo 20, fala o seguinte, ó. Acima de tudo, porém, lembram disto: ninguém pode explicar para si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas das pessoas que eram guiadas pelo Espírito Santo, quando anunciavam a mensagem da vinda de Jesus. Glórias a Deus. Você entendeu? Segundo item, o Espírito Santo. Cada pessoa que é salva tem o Espírito Santo morando dentro de si. Ele nos ajuda a entender a Bíblia e viver na verdade. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode resolver esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Glórias a Deus, Senhor. Só da explicação aqui do artigo, vocês entendem o que eu estou falando, né, irmãos? E a igreja? A igreja o quê? A placa de igreja não é a placa de igreja. É relacionado a nós sermos a igreja de Cristo. Como igreja, irmãos, a gente crescemos todos juntos no conhecimento da verdade. O convívio com outros crentes, irmãos, que seja com as pessoas que conversam telefônicos de volta, nos ajuda a reconhecer melhor a verdade, rejeitando a mentira. Efésios capítulo 4, versículos 14 a 16. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, crescemos em tudo que até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É ele que faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresça e se desenvolve no meio do amor. Sobre a verdade, é isso para falar, né, irmãos? Glórias a Deus. Vamos então agora continuar o artigo normalmente. E assim, então, andando na luz, aprenderemos, então, através dessas virtudes, que é bondade, justiça, verdade, você vai aprender, então, a discernir aquilo que é agradável para Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A luz de Deus, irmãos, é dada, mas isso nos isenta de cada um de nós, irmãos, da própria responsabilidade de tomarmos decisões na nossa vida. No pensar e no escolher, que cada um vai fazendo de acordo com suas escolhas. No próprio pensar e no próprio escolhermos, a gente deve sempre seguir o propósito de Deus, que é o que lhe agrada. Então, irmãos, Deus não é responsável pelas nossas escolhas. Entendeu? Ele não isenta nós, irmãos, da responsabilidade e decisões na nossa vida. É nós que pensa, é nós que escolhe. Mas a gente tem que procurar seguir, irmãos, aquilo que é propósito de Deus, conforme lhe agrada. Então, irmãos, afinal, para isso nós somos chamados, né, irmãos? Para seguir a vontade de Deus ao invés das trevas, certo? Então, se você conhece a verdade da vontade, a vontade verdadeira de Deus, você não está andando nas trevas.
terceira característica que a gente vai discutir aqui, que é a nossa quinta característica, né? É a atitude cristã no lugar da cumplicidade do pecado. No lugar da cumplicidade com o pecado. Vamos ler aqui o que diz nesse verso. Efésios capítulo 5, versículo 11 da primeira parte. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Vamos ver, o que é cúmplice? Cúmplice, irmãos, é todos aqueles que é conivente ou parceiro de outro, que faz algo errado. Essa parceria que antes tínhamos com as obras das trevas, ou seja, em fazer coisas que desagradam a Deus, ela deve ser totalmente abandonada. Além de desagradar a Deus, as obras das trevas são infrutíferas, que nem lá as terras, né, irmãos? Onde tem os ouvintes, né, irmãos? Soros, que representam os ouvintes, como diz lá na parábola da semeadura. A gente explicou isso num podcast sobre a parábola da semeadura. E as obras das trevas são o quê? Infrutíferas. Elas não geram coisas boas ou aproveitáveis, só frutos podres, só frutos desagradáveis para Deus, irmãos. São feitas em oculto, escondidas. Falar delas, irmãos, é algo vergonhoso, que causa embaraço. Você diz um ditado assim: a noite não sente vergonha. E a verdade é esta mesma. A pessoa fica nas trevas porque ali ela não nota a sua própria impiedade, ou seja, o seu próprio engano, o seu próprio erro, e nem se preocupa se Deus está vendo. Você está lá, no seu particular, vendo pornografia, vendo coisa que não agrada a Deus. É lógico que você vai achar que Deus não está te vendo, mas Ele é onisciente. Ele vê tudo o que você faz. Você não sente vergonha. Os próprios, aqueles que cometem impiedade, acham que Deus não está vendo você blasfemar contra o outro, que não está semeando contenda entre os irmãos, se você não está mentindo, se você não está enganando. Deus está vendo tudo, irmãos. Porque ao invés de sermos cúmplices dessas coisas, a gente tem que reprovar essas atitudes, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 11, parte 2. Né? Então lembra que Deus está vendo tudo. Não adianta você ficar em oculto, escondido. Você pode ficar do jeito que for. Deus está te observando aonde você está. Porque Ele sabe, conhece teu coração e conhece a tua mente. Antes, porém, reprova. Essas obras precisam sim ser reprovadas, no sentido de serem trazidas para a própria luz. Quando, por exemplo, você pega uma pedra que faz tempo que está no chão e tira ela dali, você vê inúmeros insetos que correm com medo da luz, certo? Você pega uma pedra, muito tempo ela está lá. Uma pedra assim, uma qualidade assim inferior. Na hora que você toca a tua mão nela, né? Você vai abrir a luz na pedra. Sai um monte de bichinhos, insetos, escorrem do meio da luz. Ou seja, eles estavam nas trevas. E a luz revela que de fato existe ali. Mas, versículo 13. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que manifesta é luz. Dessa própria forma, por meio de advertências, os crentes iluminam os incrédulos que estavam nas trevas, arrancam de seus esconderijos e os trazem para a luz do dia. Quando irrompe a luz em Cristo, suas obras que antes estavam nas trevas se manifestam, se tornam públicas e visíveis. Quantos que antes da conversão faziam inúmeras coisas erradas? Quantos que você fazia? Quanta coisa errada que você fazia antes da sua conversão verdadeira com Deus? Mas por estarem nas trevas, eles achavam que eram certas essas coisas. Ou seja, estavam cegados, estavam vendo escuridão, não estavam enxergando o óbvio, não estavam enxergando o seu erro, não estavam enxergando o seu engano. Estavam de qualquer maneira. Não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a verdade. Tudo era possível, tudo podia, né? Mas depois que conhece as coisas erradas e anda na luz da palavra de Deus, com certeza as coisas que antigamente faziam mal para você, você vai desviar delas. Glórias a Deus, por quê? Para Deus não tem essa. Se você está no oculto, se você está escondido nas trevas, fazendo aquilo que não agrada a Deus, Ele vê e observa, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente.
Todavia, quando a pessoa foi trazida para a luz de Jesus, aquilo que estava oculto na escuridão aparece como um erro e pode ser eliminado ou corrigido. É o arrependimento, irmãos. Você se arrepende, você pede perdão para Deus, é óbvio que Ele vai corrigir seus erros, é óbvio que Ele vai corrigir seu engano, é óbvio que Ele vai fazer você andar na luz da palavra de Deus. E para completar sua ideia, Paulo, irmãos, ele cita provavelmente o que os estudiosos acreditam ser um fragmento de um hino cristão primitivo, retirado de alguns textos do Antigo Testamento. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui estão as 3 metáforas que mostram o que acontece quando uma pessoa se volta para Deus. O que é voltar para Deus? Volta para o caminho de Deus. Uma, acordar do sono. Significa despertar da insensatez do pecado. Romanos capítulo 13, versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, sair do pecado, despertar, enxergar a luz, enxergar a verdade e andar fora da insensatez do pecado. É você sair do pecado, é você despertar, é você se arrepender verdadeiramente. Segundo, ressuscitar da morte. O capítulo 2 mostrou o pecado como morte espiritual. Quando encontramos a Cristo, temos a nova vida. Ressuscitamos, salvos da morte. Que forma? Se convertendo, se batizando com o Espírito Santo. Não que eu fale para vocês que não é para batizar também nas águas, porque se você crê, você é salvo. Mas se você não crê, é condenado. Sair das trevas para a luz. A ideia da luz de Cristo que nos ilumina é a mesma ideia daquele efeito do raiar do novo dia, onde se enxergavam densas trevas agora, no raiar de um novo dia, o céu se revela como uma nova perspectiva de vida. Você que antes estava nas trevas, agora você vai raiar para o novo dia, e o próprio céu vai se revelar na tua vida como uma nova perspectiva de vida. É como se a noite passasse e o dia clareasse, fazendo que no novo dia você se apresenta sobre uma nova perspectiva de vida, ou seja, anda no novo caminho da palavra de Deus. Se orienta através dos conselhos de Cristo, através da palavra de Deus, verdadeiramente para a luz. Entendeu? Aplicação. Pensando no nosso comportamento, uma vez que vivemos no mundo que já és do maligno, portanto está nas trevas, é necessário que tomemos cuidado para que não nos tornemos cúmplices das obras das trevas. Agora, pensando na questão do evangelismo, quando falamos de Jesus, não estamos passando adiante uma filosofia ou um sistema religioso, mas sim dando oportunidade para que o ouvinte também seja transformado por Cristo, transportado das trevas para a luz, ou seja, sair do caminho das trevas e andar na luz da palavra de Deus. Porque o mundo aqui hoje em dia é do maligno. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus quer que você anda na luz, na tua candeia, na botija de azeite transbordando. Porque através do azeite você acende a sua vasilha, você acende a sua luminária, você acende, aleluia, as suas lamparinas, porque elas precisam estar iluminadas, para que quando Jesus vem buscar a sua noiva, para as bodas de ouro do Cordeiro, glória do santo nome, você não fique aqui no meio das trevas da grande tribulação. Então eu pergunto a vocês, se arrependam e procurem entender a palavra de Deus enquanto há tempo, porque muito em breve as coisas vão mudar e você não vai encontrar onde mais tem pregação, porque o sal da terra, a luz do mundo vão ser tiradas. Se arrependa, aprenda, saia das trevas, ande na luz da palavra de Deus. Conclusão. A própria missionária Corrie ten Boom já dizia que a Bíblia não nos dá sugestões, ela dá ordens.
Somos chamados das trevas para a luz nas seguintes áreas. Nós sigamos as 5 áreas da luz no lugar das trevas. Nós ensinamos que temos que ter santidade no lugar da imoralidade. Nós aprendemos que nós temos que ter ações de graças no lugar do linguajar obsceno. Nós aprendemos que temos que ter testemunho cristão no lugar do mundanismo. Nós aprendemos que nós temos que seguir a vontade de Deus no lugar de seguir as trevas. E nós aprendemos que as nossas atitudes cristãs têm que estar no lugar da cumplicidade do pecado, né? A atitude cristã no lugar da cumplicidade com o pecado. Tá bom? Então, irmãos, é isso, irmãos. Esse ensinamento. Espero que tenham frutificado no conhecimento de vocês na Bíblia. E frutifiquem e aprendam, porque a própria palavra fala. Você já foi treva, mas agora você é luz. Você é luz da palavra de Deus. Você é luz, você é filho da luz. Você já foi desobediente, já foi desordeiro, já foi filho da desobediência. E você mudou para filho de luz. Então, aprenda a viver na luz da palavra de Deus. E não volta para o caminho de trevas que você andava. Porque esse estudo é para mostrar para você que você tem que seguir o caminho reto, para a porta estreita, para a salvação eterna e desviar de qualquer oferta deste mundo, porque o mundo é do maligno. Irmãos, é isso. Agradeço a Deus por esse estudo, né, irmãos? Fiquem com a paz de Deus, tá? Essa foi a segunda parte, né, irmãos? Neste horário que eu estou terminando agora, do dia 14 de janeiro de 2020. Exatamente agora, nesse momento, 21 horas e 36 minutos, nós já estamos finalizando esse podcast. Agradeço aos irmãos que certamente vão acompanhar depois, né? Nós vamos enviar 2 partes, né, dos podcasts. E, numa ocasião em breve, nós vamos colocar no YouTube também, né, irmãos? É isso, irmãos. Fico muito feliz de ter passado esse ensinamento a vocês. Leiam a Bíblia, examinem as Escrituras, conhecem a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Fiquem com a paz de Deus e até o próximo podcast aqui na Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Fiquem com a paz de Deus e até mais, se Deus quiser. Fui!